Bom dia, hoje quinta-feira, 29 de outubro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a gente vai discutir ali o Levi, discutindo, falando bastante, tentando aí convencer os deputados e agora da base aliada do próprio PT sobre a importância de ajustes fiscais. O fogo amigo permanece com diversos deputados petistas indo contra o ajuste fiscal. E também vale a pena destacar que não foi adiado aí a votação da repatriação, que o governo espera arrecadar ali bons bilhões de reais com isso, Quem viver verá. Bolsas aqui, futuro aqui, os futuros em Nova York, também as bolsas na Europa e na Ásia operando em queda, muito por conta da sinalização do Fed, quando ele mudou o statement e aí gerou dúvidas sobre elevação de juros por lá em dezembro, que a maioria do mercado não esperava. Mas para comentar sobre tudo isso, sobre essa parte doméstica, macro, política e também internacional, convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Bastantes destaques, tanto no internacional quanto aqui doméstico, na parte macro. Começar pela parte de fora, como o Celso falou, ontem a gente teve decisão da reunião do FONC. Eles decidiram por manter a taxa de juros, mas o que repercutiu foi o comunicado deles, que eles foram... O mercado leu como um pouco mais hawkish, ou seja, um pouco mais propícios a subir até essa taxa de juros ainda em 2015, o que derrubou um pouco os mercados, não estavam aguardando, achavam que eles iam manter o comunicado anterior, eles falaram que estão menos preocupados com a situação econômica internacional. Agora, hoje pela manhã, a gente vai ter às 10h30 a primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre, e se esse PIB se aparecer um pouco melhor do que o esperado, com certeza vai reforçar aqueles que estão achando que vai subir juros ainda esse ano, então vai derrubar um pouco mais as bolsas, trazer mais um pouco de aversão ao risco. Caso venha um pouco menor do que o esperado, também reforça aqueles que falavam que só seria em 2016. Ainda lá fora, a gente teve um dado diferente do de ontem. A gente teve ontem vendas no varejo decepcionando no Japão e reforçando o call daqueles que acreditam que o Japão já vai começar com uma nova rodada de estímulos em breve. Hoje a gente teve a produção industrial do Japão surpreendendo, o resultado positivo em 3 meses, avançou 1%, o mercado aguardava 0,5% de alta, então acalmou um pouco daqueles que já estavam dando como certo que o Banco Central japonês já ia implementar novas medidas de estímulos monetários. Ainda na Europa, a gente teve a taxa de desemprego na Alemanha, que permaneceu estável em 6,4% em outubro, é a menor taxa da série histórica desde a reunificação da Alemanha. A gente também teve o índice de sentimento econômico da zona do euro, que ela atingiu o maior nível desde junho de 2011, então um pouco de otimismo para a zona do euro. Voltando para a parte doméstica, aí sim, vários destaques. Começando pela ata do Copom, eles estão bem mais pessimistas, tanto para a parte da política fiscal, reclamaram bastante, falaram que está sendo bem difícil sem a política fiscal ajudando, assim eles não vão conseguir levar a inflação para a meta tão cedo. Também comentaram a parte depois da semana passada, quando a gente teve o anúncio da manutenção da taxa de juros em 14,25, eles falaram que a inflação não convergiria para a meta mais em 2016, só no horizonte relevante da política monetária. Então eles colocaram isso de novo na ata, falando que pode ser em qualquer momento até o final de 2017, então cada vez mais para frente, eles falando que pode ser até o final de 2017, nem 2017 seria então. Outro ponto seria o Joaquim Levy, o ministro da Fazenda, em entrevista à CNN ontem. Ele foi bastante questionado se ele permanece ou não como ministro da Fazenda até o final do mandato. Ele falou que sim, que é um orgulho, que nunca é ruim trabalhar para o seu país, principalmente quando tem um objetivo claro. Falou que fazendo um orçamento robusto, seguindo o ajuste fiscal, aí sim o país vai voltar a crescer. Defendeu bastante as medidas do ajuste, mas o ponto relevante foi ele falando que permanece sim como ministro da Fazenda. Ao mesmo tempo, a gente teve os deputados do PT, aqueles que deveriam apoiar e votar nas medidas do ajuste fiscal, se reunindo com o Jacques Wagner e o Berzoini, comentando que estão bem contra as medidas do ajuste fiscal, que não gostariam delas, que gostariam de um ajuste fiscal de outra maneira. E eles falaram de taxar o imposto de renda, mudança na tabela do imposto de renda, a ideia central seria a maior taxação para quem ganha mais. Então, os deputados do PT contrários às medidas do ajuste, mas pelo menos o Jacques Wagner conseguiu acalmar eles vão poupar o Joaquim Levy no protesto que eles vão fazer hoje. Outros destaques, a gente teve o governo anunciando o resultado fiscal de setembro, a gente teve um déficit primário de 6 bilhões, foi melhor do que o esperado, pior do que agosto, mas de janeiro até setembro já é um déficit de 20 bi,
É o menor resultado para a história, o pior resultado para a história desde de janeiro a setembro de 97, quando iniciou a série histórica. Então, bem preocupante. A gente teve queda real na receita de 4,7%, na despesa de 4%. O déficit é 24,6% maior do que de janeiro até setembro em 2014. A gente também teve, por último, a PNAD contínua trimestral, IBGE divulgando os dados do trimestre encerrando em agosto. O desemprego atingiu 8,7%, vindo de 8,1% do dado anterior. É o pior dado desde que a série foi iniciada. Vou devolver agora para o Celso. Espero que todos tenham um bom dia. A gente se vê amanhã. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui, né? Ainda falando sobre os locais, terminaram o dia aí, net vendedores em quase 100 milhões de reais todo dia tem venda dos investidores locais. Destaques na compra, Suzano, JBS e Itaúsa. Destaques na venda, Ambev, Vale 5, Bradesco, Fibra e Croton. Nas duas pontas, Itaú, Petro 4, Ultrapar, Cielo e Klabin 11. Os estrangeiros foram net compradores em 22 milhões de reais, com destaques na compra para Itaú, Petro 3 e 4, Ambev e Par Corretora. Destaques na venda para Fibra, BR Malls e Vivo. Nas duas pontas, Bradesco, Vale 5 e Vale 3. Falar um pouco de resultados que saíram hoje, né? Saiu o Gerdau, Usiminas e também do Bradesco. Falando primeiro do Bradesco, da minha parte, depois o Ricardo Kim comenta das siderúrgicas. Bradesco, resultado em linha com o esperado, crescimento da margem financeira, receita de serviços também crescendo bastante, receita com seguros crescendo, o lucro com seguros cresceu mais de 24% ano contra ano. Por isso que a gente tem nas carteiras BB Seguridade Sul América, a alta de juros e também a inflação protegem, né? O setor que fica mais protegido a tudo isso é o setor de seguros. E aí 30% do resultado de Bradesco vem de seguros. Resultado em linha. O que impactou mais negativamente foi a inadimplência, né, que subiu, principalmente pequenas, micro e médias empresas. Pessoa física subiu pouco e caiu de grandes empresas. O crédito cresceu, ela voltou a acelerar, o Bradesco voltou a acelerar crédito para a pessoa física, principalmente em consignado e financiamento imobiliário. Para a pessoa jurídica, só para grandes empresas, apresentou um crescimento de 4%. Interessante isso, que eles voltaram agora a crédito, principalmente para as empresas exportadoras, essa parte de câmbio. Preocupa inadimplência, mas por outro lado, o segmento margem financeira subiu, receita com serviços e também a receita com seguros. Seguradora também crescendo bem, foi bem positivo o resultado nesse sentido para a Bradesco. Resultado em linha, né, para bom, até a gente acredita, e isso pode impactar positivamente aí Itaú e Itaúsa, que vão reportar, né, em breve seus resultados. A gente prefere no setor bancário Itaúsa, por conta do desconto de valuation, também pela gestão do Banco Itaú, que entrega um retorno no seu patrimônio maior. Vale o destaque, fecharam 35 agências nesse trimestre e foram mandados embora mais de 200 funcionários. A gente acredita que isso no quarto tri tende a aumentar, ou seja, uma redução maior de agências e também no número de funcionários, até porque houve um 10% aí de reajuste, né, acordado. Falando agora, ainda da minha parte, Via Varejo. Via Varejo reportou o resultado, né? A gente só destacou os principais highlights, os destaques do resultado. Impressionante isso. Prejuízo de 46 milhões. Ano passado, no terceiro tri, foi um lucro de 216. EBITDA, 45 milhões. Queda de 91% ano contra ano. Impressionante como o varejo vem definhando. Margem EBITDA foi de 1%. A margem EBITDA no passado tinha sido de 4%, é outra queda aí. Eles já demitiram esse ano 11 mil funcionários. Só no terceiro tri foram demitidos 6 mil funcionários. A gente segue cético com o setor de varejo, principalmente o varejo de eletrodomésticos e eletrônicos, que vem apresentando forte queda, semi-storage, queda de mais de 24%. A gente prefere ficar fora mesmo do setor dela, do Magazine Luiza, dentre outras. Eu vou passar agora para o Ricardo Kim, depois eu comento sobre outras informações relevantes. Ele vai comentar sobre o resultado de Usiminas e Gerdau. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando com o resultado de Usiminas, resultado muito ruim desse terceiro tri. E aí destaque negativo para a parte de endividamento, que chegou a 6,8 vezes dívida líquida EBITDA. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas começando pela parte de siderurgia, a gente viu vendas, o volume caindo cerca de 7% no trimestre contra trimestre, dada a forte desaceleração aqui da nossa atividade econômica. Na parte de receita também, não só impactou negativamente a parte de volume, mas preço. Eles tiveram uma queda de cerca de 5% no preço tri contra tri, porque eles venderam um pouco mais para a parte de distribuição, onde
o preço é menor e isso aí também prejudica a margem. CPV por tonelada, o custo por tonelada subiu também dessa operação, cerca de 6%. Na parte de despesas, aumentaram a provisão para devedores duvidosos, tiveram paradas de equipamentos também que prejudicaram a parte de despesas. Tudo isso fez com que o EBITDA, né, a geração de caixa operacional da empresa, fosse negativa ali em cerca de 82 milhões de reais. Essa linha vinha sendo positiva, mas nesse TRI a linha foi negativa. Na parte de mineração também contribuiu e arrastou esse resultado para baixo. O volume caiu cerca de 30% no TRI contra TRI, dada que a maior parte do minério que ela fornece é para a própria Usiminas, e como a parte de siderurgia foi mal, essa parte de volumes em mineração foi muito mal, e também teve esse EBITDA, né, a geração de caixa operacional no campo negativo ali, cerca de 23 milhões de reais. Agora sim, o destaque mais negativo talvez do resultado seja o aumento de endividamento ali da Usiminas, chegando a 6,8 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa, extremamente preocupante. Junto a isso, ela também enviou um fato relevante falando que vai paralisar e vai ter uma interrupção temporária das atividades das áreas primárias de Cubatão. Então, de novo, refletindo esse difícil cenário. Então, resumo ali, um péssimo resultado, volumes fracos e também preços menores, combinados ali com aumento expressivo no endividamento, atingindo 6,8 vezes dívida líquida EBITDA. Lembrando que os Minas já estava na nossa carteira short, a gente continua bem pessimista com o cenário do setor, com a empresa e também com a parte de endividamento. Esse equacionamento vai ser bem difícil. Passando aqui para a Gerdau rapidamente, o resultado do terceiro TRI um pouco acima das expectativas, mas também o cenário continua desafiador. A parte Brasil, a gente teve ali redução nos volumes, eles conseguiram exportar e balancear um pouco isso, então conseguiram até manter um nível de geração de caixa operacional satisfatório ali, em linha com o que foi no trimestre passado. A parte de América do Norte vem sendo destaque ali nos últimos trimestres e continuou sendo como destaque positivo ali, obviamente por conta da desvalorização do real. Aços especiais, que está muito ligado ali à parte de automóveis, tanto aqui no Brasil como no exterior, teve alguma recuperação, também contribuiu para o resultado. Vale destacar aqui que o endividamento também cresce, assim como o resto do setor, chegou a 3,8 vezes dívida líquida EBITDA, frente ao 3,1 do trimestre passado. Então, resumo, resultado levemente acima das expectativas, mas dinâmica do setor, principalmente cenário interno e endividamento, continua bem difícil. A gente continua não recomendando exposição em Gerdau, muito por conta de tudo isso que a gente conversou, mas também na parte de governança corporativa, que traz mais riscos para o case, tá? Bom, da minha parte é isso. Vou passar para você, Celso. Bom dia a todos. Obrigado, Kim. Por aqui ainda, segundo fontes ali, a Oi e a TIM, a fusão deve acontecer. Segundo fontes que participaram das reuniões, essa fusão deve acontecer, e ontem os conselheiros votaram a favor, né, do aporte de capital da Layer One, empresa do russo Mikhail, né? E ele falando sobre esse aporte, poderia ser até 4 bilhões de dólares, os conselheiros falam que tem que ser de 4 bilhões de dólares. Essa fusão a gente segue recomendando Vivo, acredita que ela tende a ser a mais beneficiada aí das empresas abertas, porque você retira essas companhias, a TIM e a Oi, vira só que acaba canibalizando o mercado e fica mais racional o mercado. Em vez de 4 empresas, 3 empresas. Vale destaque também, né, sobre o contrato de nafta Braskem e Petrobras, acredita-se que saia em breve esse contrato. A gente segue não recomendando o Braskem, o papel até andou bem aí no curto espaço de tempo. Destaque a nossa mesa de aluguel para Even, Natura, Lame 4, Loja Gênia, Cirela, TOTUS, Duratex, Copel Meia, Tractebel, CSN, Usiminas e Estácio. Como destacou o Kim, né, o Ricardo Kim aqui, resultado de Usiminas muito ruim, a gente reitera aí o short no ativo, demonstrando, né, o quanto a nossa economia vem desacelerando. A gente sempre fala isso. A alta do dólar beneficia as companhias. Ela no primeiro momento, a alta do dólar, ela acaba criando um problema para as companhias. Ela é contracionista para depois ser expansionista. Basta saber se essas empresas vão sobreviver. Por isso que a gente continua destacando que bolsa não está barata. Não está cara, mas não está barata.
poucos ativos vale a pena comprar e a gente sempre cita, setor financeiro é a nossa principal aposta, setor segurador e financeiro. Se você olhar nossas carteiras, 60% da nossa exposição é em bancos mais seguradoras. Se a gente somar Cielo, a gente tem 70% de participação aí no setor financeiro e seguradora. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que às 11h30 tem Batalha do Século com Rafael Figueiredo da Clear e Ricardo Quimpo pela XP com análise fundamentalista versus análise técnica. Um grande abraço, um grande início a todos. Até lá.